descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, e cuida
Senhor tem tempos que o Senhor preparou, tempos determinados, estações que nós entramos nesse mês. Temos a certeza que ao mover o Senhor, assim como Neemias, em 52 dias ele terminou a obra, algo extraordinário aconteceu. Tudo isso aconteceu porque a tua mão estava sobre ele. A presença do Senhor, a ação do Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós sabemos que algo sobrenatural e coisas extraordinárias vão acontecer por causa das tuas mãos, Senhor. Amém. Por causa das tuas mãos, por causa do Senhor que está presente nos negócios, nas áreas. Tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor tem desejado, que está sendo realizado nessa tarde e à noite, nesse período tão produtivo de excelência da tua manifestação, da tua glória e da sua presença. Senhor, continua ministrando em nosso coração durante a mensagem. E aquilo que nós, pela nossa fé em Ti, podemos ser atraídos pela Tua presença, e que a palavra, a ministração, Senhor, venha fazer em nossas áreas rompendo, porque esse é o propósito do Senhor, para que rompemos e avançamos dentro dessa estação. Nessa estação, nesse tempo tão produtivo e tão maravilhoso, Senhor. Esse mês de setembro, que nós estamos entrando numa primavera. Nós sabemos que esse mês de setembro é um tempo de primavera, Senhor. Algo que o Senhor também ia fazer, coisa grande nesse tempo, nesse ciclo. Nessa tarde, Senhor, continua ministrando, continua falando, em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Porque eu te peço para a glória do Teu nome. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Pode abrir essa porta, gente. Vamos lá agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez, Shabbat Shalom. Seja bem-vindo, Pai do Senhor. Aqui nessa casa. Os irmãos que chegam agora também. Seja bem-vindo aí. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém, queridos? Amados, esse é um tempo que a gente vai aproveitar bastante, que você possa aproveitar, né? Pode aproveitar bastante, aí está o pessoal do Jardim Lopes, né? Todos agora estão olhando, pastor. Todos aí, pastor. Amém. E que vocês possam aproveitar bastante, tirar, expulsar daquilo que o Senhor tem dentro desse tempo para nós. Amém, amados? Amém. Quero agora convidar os pastores, pastor Marcelo, pastor Luísa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vinda deles mais uma vez. Depois de um ano estar aqui novamente, o que o Senhor fez conosco no ano passado, nesse seminário, nesse Pontos Celestiais. Após, ao terminar, passou um tempo, o Senhor passou um tempo que não tinha acabado o seminário, acho que 2, 3 semanas aí, o Senhor destravou coisas da nós. E é algo tremendo da parte do Senhor. E para esse seminário acontecer, para hoje, aconteceu muitas coisas. Guerra para cá, guerra para lá. Mas o Senhor pôs no nosso coração, fica firme, continua firme. E tem coisas grandes chegando. Então eu creio que tem coisas grandes chegando aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Amém. Quero agradecer inicialmente o pastor, a pastora Neide, o pastor Adriano Justino. Muito obrigado pela honra, muito obrigado por nos receber aqui novamente. Muito obrigado por nos dar o privilégio de também poder servir a Jesus aqui na sua igreja, na sua congregação, aqui em Jaú. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe, que seja cada dia mais um lugar onde realmente jorre as águas do Senhor, os rios do Espírito Santo aqui nesse local. Nós, de fato, essa sociedade precisa emergir no poder de Deus, cada vez mais. É uma honra estar aqui, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Queridos, é o seguinte, algumas pessoas não nos conhecem ainda. Então, eu lembro o pastor Marcelo Borges, do Emuná Ministério Apostólico em Curitiba. A gente tem nossa igreja no centro da cidade de Curitiba, e nós já ministramos, já somos pastores há praticamente de imitar, né, Melissa? E, lógico, eu já nasci num berço pastoral. Meu pai era pastor presidente da Assembleia de Deus, foi pastor presidente da Assembleia de Deus durante 50 anos da vida dele, e no Rio Grande do Sul ele abriu quase 60 igrejas. Então, foi de fato um desbravador naquela época. A Assembleia de Deus, logicamente, essa igreja tem esse viés, mas o fato é que, além dele, meu avô também era pastor presidente, abriu muitas igrejas do Rio Grande do Sul, e eu também, por conta disso, acabei nascendo naturalmente no Rio Grande do Sul. Eu sou fruto, glória a Deus, e glória a Deus também tenho recebido se a gente tem por um lado uma herança maldita, por outro lado nós temos uma herança bendita também. Nós temos dons que nós colhemos, nós temos frutificação, nós temos potência, nós temos uma medida de não só de arrependimento, mas uma medida de dons que vem se acumulando por gerações. E é isso que nós buscamos, por isso que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque logicamente Jacó pegou a herança de Abraão, pegou a herança de Isaac, e logicamente Jacó foi multiplicando para os seus filhos, para as 12 tribos de Israel, para nos alcançar até o dia de hoje. Então, queridos, é uma honra mais uma vez estar com vocês. Tenho muitos pastores da minha família, e hoje eu glorifico a Deus, porque quando eu não queria ser pastor, meu pai tinha falecido, aí Jesus me trouxe para dentro do ministério. É muito interessante isso. E a pastora Melissa também junto conosco. A pastora Melissa, conheci ela dentro da Assembleia, e na verdade a pastora Melissa se converteu dentro da Deus é Amor, e a gente conheceu naturalmente a pastora Melissa na Assembleia de Deus, casei com ela lá dentro, mas a gente percebeu que a teologia que nós estudamos, que nós encaramos, que nós conhecemos, ela não dava mais conta de resolver os problemas que nós tínhamos. Por isso que nós somos para o apostólico profético. E em 2018, né, Luiz? 2017, nós conhecemos a apóstola Pierce nos Estados Unidos. Foi? 2007, perdão. 2007. Poxa, faz um tempinho. Cara. Mas o que acontece? Nem eu sabia que fazia tanto, eu não me lembrava. Mas o que acontece, querido, é que, graças a Deus, depois de entrar no apostolado profético, a gente entendeu que a gente precisa reinar em Cristo, não apenas ficar no Evangelho da Salvação, mas no Evangelho do Reino, e aprofundar os processos em Cristo, e logicamente aprofundar a libertação, para que a gente pudesse sair de ciclos de repetição. A Melissa não podia ter filhos, e graças a Deus, pela graça do Todo-Poderoso, depois de várias ministrações, a Melissa pôde ter vindo aqui o resultado, né, da libertação, né? O Davi, o meu filho, e a minha filha Esther. E hoje nós congregamos e somos pastores no Emuná Ministério Apostólico, como falei no início, dentro da cidade. Secularmente sou advogado, a Melissa também é advogada há 20 anos, e a gente, além disso, fez a faculdade de Sistemas de Informação, a Melissa fez a faculdade de Português e Inglês, e logicamente também temos pós-graduação em Teologia. Mas, para a gente é sempre uma honra, é sempre um prazer poder ministrar a palavra de Deus essa tarde. Queremos ministrar e tenho certeza que Jesus vai liberar coisas extraordinárias sobre a vida de vocês. Vamos aprofundar aquilo que nós já ministramos a respeito de coisas celestiais no ano passado, em nome de Jesus. Então fique à vontade, espero que Deus abençoe, que você possa absorver aquilo que Jesus tem para você. Amém. Pastora Melissa, a gente vai começar o período com a pastora Melissa, então. Fique à vontade. Glória a Deus. Deixa eu baixar aqui então, para ficar um só. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de tempo e propósito. Tá? Por quê? Porque à noite, quando a gente for falar a respeito das coisas celestiais, nós vamos trabalhar especificamente o seu propósito, né? Alguns chamam de destino profético, sei lá, como você queira chamar, a sua missão, né? Para a qual você foi enviado para cá, para que o Senhor seja glorificado através da sua vida, beleza? Então nós vamos trazer uma visão judaica, hebraica, Oriente Médio, bíblica, sei lá, como você queira qualificar aí, tá? Mas nós vamos sair um pouquinho da mentalidade ocidental que a gente está acostumado a trabalhar, beleza? Então,
como alguns irmãos já sabem, já estudaram, a igreja, no início do século, a igreja primitiva, né, não no início do século, a igreja primitiva, ela era composta de judeus e gentios. E, pode passar, Renan. E o que acontece? Com o passar do tempo, a igreja ela foi sendo roubada, né, de muito conhecimento que era crucial para o pessoal da igreja primitiva, certo? Então, dentre várias coisas que nós fomos roubados como igreja, né, estão as festas bíblicas de Levítico 23, que nós temos muitos versículos no Novo Testamento mostrando que a igreja primitiva ela celebrava todas as festas bíblicas, né? Jesus também, ele celebrou e ele pode ser visto em cada uma das festas bíblicas, desde as maiores até as menores. Tá? Não só o Shabat, que ele é o Senhor do Shabat, mas as menores eu falo a Hanukkah e Purim. Nós vemos Jesus em todas elas. E o que acontece, queridos? Uma das coisas que nós fomos roubados foi o nosso calendário. Né? Vamos lembrar aqui de Constantino. Né? Constantino é que fez a maior separação. Né? Ele não gostava nem um pouco da Páscoa. Então o que ele fez? Ele instituiu a Páscoa fixa. Né? Porque eles tinham o mesmo problema que a gente tem hoje, gente. O nosso calendário civil, né? O calendário ocidental, ele é o gregoriano, veio do Papa Gregório, certo? Na época ele era o romano parecido, tem poucas diferenças assim. Mas era o calendário civil, né? Pagamento de imposto, pagamento de boleto, de conta, né? Tem toda essa questão. Era um calendário civil. O calendário religioso, no caso, o calendário bíblico, ele não bate com o calendário civil. Então, as festas eram observadas no calendário bíblico, enquanto que os outros compromissos eram observados no calendário civil. E hoje nós temos o mesmo probleminha. Se você pega o calendário bíblico, ele não bate com o nosso calendário civil. O civil serve para você ter os seus compromissos, né? Ali você está ali pagando as suas contas, agendando os seus compromissos de médico, escola, provas, né? Trabalho, tudo isso está no calendário civil. Contudo, Deus não anda nesse calendário. Ele deu o calendário dele lá em Êxodo 12. Se você ler lá, você vai verificar que ele instituiu esse calendário. E nós somos roubados, não só nas festas, mas também nessa questão do tempo. E hoje eu quero trabalhar essa questão do tempo com vocês. Por quê? Porque se você semear no tempo errado, você não vai ter colheita. Né? Temos um exemplo histórico aqui. Eu sou descendente de ucraniano. E se você puxar no Google e estudar um pouquinho sobre o Holodomor, que foi algo bem pior até do que o Holocausto nazista, com muito mais mortes, você vai verificar que na época de Stalin, ali na década de 1930, o regime comunista, ele queria semear nos tempos que eles achavam que deveriam ser semeados. E, por consequência, não houve colheita. Né? A Ucrânia é o celeiro da União Soviética, né? Tem inclusive a guerra de hoje lá, e uma das questões é econômica. E eles, como agricultores, minha avó era de lá, então como agricultora ela sabia que tem o tempo certo para você semear e o tempo certo para você colher. Não adianta o governo estipular que você tem que, sei lá, plantar o trigo no outono, você pode plantar trigo em outro mês, não vai funcionar. Da mesma forma, aqui conosco, no espiritual, existem tempos para que você semeie e existem tempos para você colher. Você precisa estar muito atento aos tempos do Senhor. Então, o nosso tempo não é cronológico, biblicamente falando, tá? Ele não é cronológico. O que é cronológico? É linha reta, né, gente? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não, o tempo bíblico, ele não é cronológico. Então, empreste aqui a sua mente. Né? Abra a sua mente, abra a sua imaginação e acompanhe, porque eu vou trazer para você as palavras em hebraico ligadas a tempo e não é uma só. Tá bom? Pode passar, por gentileza, Renan. Tirar meu óculos aqui para eu ver mais perto, né? Vocês estão vendo ali, eu vou ver aqui no meu pequenininho, beleza? Então, o próximo slide ali, ele está falando a respeito que nós, como igreja, né? Só você ler lá Romanos 11, vai perceber que nós, como igreja, fomos enxertados em Israel. Então, esse calendário também serve para nós, certo? Uma vez que você foi
enxertado na oliveira e que você agora faz parte da família de Deus, que está em Efésios 2,19, tá? Esse calendário, ele também está disponível para você, tá bom? Então, Efésios 2,19 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, ok? Pela fé nós somos filhos de Abraão, está em Gálatas 3,7. Pode passar. 2 slides já, Ana. Isso. Beleza. Mais um. Esse mesmo, perdão. Volta. Esse mesmo. Beleza, tranquilo. Então, como eu falei para vocês, um calendário ele está intimamente ligado a duas coisas essenciais. Qualquer calendário, tá, gente? O hindu, o chinês, o islâmico, qualquer calendário. Ele sempre vai estar relacionado a plantio e colheita, como eu falei para vocês, e também a culto a divindades. O bíblico não é diferente, né? O calendário bíblico ele também está ligado diretamente aos ciclos de agricultura, então ele está diretamente ligado à questão de prosperidade, tá? E também a um culto ao nosso Deus. Então você vai verificar que as festas de primavera deles, nosso outono, ali, março, abril, tá? Quando a gente começa a peça, vai verificar que ali nós estamos na colheita da cevada, tá? Posteriormente, nós temos, um pouquinho depois ali, a colheita do trigo, né? Passa a contagem do homem, nós já temos a colheita do trigo. Então, sempre está ligado à questão financeira, à questão de suprimento, à questão de provisão. Então, Páscoa é ligada à questão da cevada, e está ligado à força, inclusive, a simbolismo da cevada. Trigo, ele está ligado à abundância, né? À prosperidade. Lá, Provérbios 3, no verso 9 e 10, está dizendo: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E qual é a consequência? Se encherão os seus celeiros de trigo. Algumas traduções falam, né? Ou seus celeiros serão cheios de trigo, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, o trigo está ligado, tem vários versículos que mostram essa questão da prosperidade, tá bom? Se você vai lá para o calendário, na última festa agora, nós saímos da festa da primavera e vamos para a festa de outono, nossa primavera aqui no hemisfério sul, esse que é o período que nós entramos agora, a preparação para as grandes festas, você vai verificar que é a colheita da uva, a colheita de figos, é a colheita da romã, né? Então, tem várias espécies ali ligadas à fertilidade, à alegria e à prosperidade de um modo geral, tá bom, gente? Então, só para vocês saberem essa questão. Olha, de uma perspectiva judaica, o próprio tempo ele tem qualidades essenciais, certo? O tempo para o hebraico é vivo, gente. Se você ler o Salmo 19, um cuidado em casa, leia o Salmo 19, mas sem a letra da religião. Leia o que está realmente escrito ali. Você vai verificar que um dia ele celebra outro dia, que uma noite fala com outra noite. Você vai verificar que os dias, do ponto de vista de Deus, são vivos. Deus não cria nada morto. A morte entrou com o pecado. Entende? Então, esse é um paradigma já que a gente fica meio coisado inicialmente, porque a nossa mente grega aprendeu que o tempo é uma ferramenta, ele está passando. Mas a gente não consegue ver que o tempo é algo vivo. No grego, existiam 3 ou 4 entidades que estavam relacionadas ao tempo, tá? Cada uma ligada a um determinado tipo de tempo. Você vai verificar que tem o kairos, que é o tempo oportuno, tá? Traduzido no Novo Testamento como a janela de Deus, né? Bem colocada a interpretação. Mas se você pega o paganismo grego, kairos era um deus, tá? E é aquele que rouba as suas oportunidades. Cronos é só ligado ao tempo cronológico, a passagem do tempo, né? Janus é um dos deuses que trabalha com Cronos. Você vai verificar no paganismo grego, é o deus do passado, do presente, né? E também nós temos um outro deus chamado Aion, que está ligado às eras, né? É um período muito mais amplo. Então, na verdade, os gregos antigos, eles tinham a ideia da passagem do tempo de formas diferentes, tá bom? Então, vamos continuar. Pode passar? Pode passar? Esse que eu queria que vocês entendessem. Ó, você tem um tempo aqui na Terra para cumprir o seu propósito, ok? Beleza? Como que o tempo é no hebraico, gente? Na mentalidade bíblica. Ele é uma espiral. Essa torre existe, já está na Dinamarca, tá? Num parque na Dinamarca. Copenhague, se eu não me engano.
E daí, como que eles fizeram? Ela é uma espiral, você vai entrando e vai subindo, vai entrando e vai subindo, entrando e subindo. É assim que Deus projetou os ciclos de festas bíblicas para nós. Ele projetou de que, ano após ano, ciclo após ciclo, você cresça em graça e em conhecimento com o Senhor Jesus. Cresça financeiramente falando, porque lá em Deuteronômio fala que ninguém deve se apresentar diante do Senhor sem ofertas. Por quê? Porque ele estava interessado no seu dinheiro? Não, Deus não precisa do seu dinheiro. E quando a gente for para o céu, o dinheiro é algo que não vai ser algo necessário, gente. Então, todas aquelas regras que a gente tem de dízimos, primícias e ofertas são para serem aplicadas aqui, nessa terra, para que você tenha prosperidade aqui. Porque lá as ruas são de ouro, gente. Dinheiro, riqueza, não é uma coisa que falte no terceiro céu. Então, esses valores e tudo isso é para a gente aplicar agora, para que a gente tenha prosperidade e abundância já. Amém. Verdade? Porque o próprio Jesus fala, né? Pedro chegou para Jesus e falou assim: escuta dele, Jesus, nós deixamos pai, mãe, mulher, casa para servir o Senhor. E ele fala lá: olha, não tem ninguém que deixou pai, mãe, casa, irmão e irmã que não receba 100 vezes mais aqui, né? Tem a questão da perseguição também, né, gente? E na vida eterna, né? E no posterior, na próxima era a vida eterna, tá? Então, assim, o que a gente quer tratar com vocês aqui é a questão do tempo, propósito e prosperidade. Porque 2 Coríntios fala que Cristo ele se fez pobre, e aí ele está falando de oferta, viu? Paulo, o contexto de 2 Coríntios, ele está falando da contribuição financeira. E aí ele fala que Cristo ele se fez pobre, para que eu e você tivéssemos prosperidade. Glória a Deus. Então, a pobreza está muitas vezes aqui, gente. E esses ciclos aqui, ó, são memoriais para você ir lá e colocar o seu sacrifício diante do Senhor, independente do valor, porque cada um tem um tipo de prosperidade que o Senhor tem dado. Certo? Então, Atos 10 fala que as ofertas, elas chegam como memoriais diante do Senhor. Se você ler a história de Cornélio, você vai verificar isso. Então, vamos lá. O propósito é linear. Então, você celebrou linear, não, perdão, ele é espiral. Você celebrou Páscoa aqui, certo? No próximo ano, você vai dar a volta de novo, vou fazer o círculo, tá, gente? Imagina que eu estou subindo uma escadinha, beleza? Subiu a escadinha, eu estou um pouco mais alto do que eu estava no ano passado, certo? E agora, eu estou na Páscoa de novo. Então, esse ciclo que Deus planejou, projetou para nós, é para que você tenha mais entendimento, mais shalom, mais harmonia dentro do seu lar, mais prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro, né, gente? Tem gente que tem tanto dinheiro e não tem saúde. Então, a shalom, a prosperidade é algo muito amplo para que a gente tenha. E assim, a intenção do Senhor é que a cada ano que a gente vá cumprindo esses ciclos de festas, você tenha mais dele. Você tenha mais intimidade com o Senhor. Você cresça na sua espiritualidade também. Amém? Então, vamos, pode passar. Vamos lá, então nós vamos chegar agora onde eu queria. Beleza, nós temos várias palavras no hebraico para tempo, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui. Nós temos Olam, você vai verificar, eu só li alguns versículos ali, tá, gente? Olam, nós temos a palavra Yovel, também traduzida em algumas bíblias como jubileu, tá? Aí nós temos o Shemitah, que é de 7 em 7 anos. Temos Shana, que é o ciclo anual. E aí temos períodos menores até chegar no Et. E eu quero trabalhar cada um de vocês hoje para que o Senhor vá trabalhando como que está a sua vida, gente. Eu não sei por que Jesus trouxe você aqui, tá? E eu nem ia pregar sobre isso. Mas quando eu deitei ontem, né, depois a gente estava conversando, o Senhor me trouxe esse diagrama assim, claro e límpido. Então, eu quero compartilhar com vocês essa questão do tempo e propósito. Tá? Olam. Então, eu leio para vocês Salmo 90, verso 2. Olam pode ser traduzido também como eternidade, queridos. Tá bom? Vê para lá. Antes que os montes nascessem. Pode passar o próximo. Esqueci de outra coisa. Eu estou passando aqui e esqueci de passar. Antes que os montes nascessem e se formassem,
a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Inclusive esse salmo, né, o salmo escrito por Moisés, ele é recitado no filme dos 10 Mandamentos, né? O antigo lá, aquele de 1940, ele cita justamente essa parte aqui. De Olã a Olã, tu és Deus. Né? Então, a eternidade passada até a eternidade por vir. Então, um período muito longo, gente. Não consegue, a nossa mente às vezes não consegue alcançar o que seria essa eternidade aqui. Tá bom? Se você verifica aí também, ó, Gênesis 6:3. Essa palavra também aparece aqui. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então a gente verifica aqui, esse para sempre, o original também é Olã, gente. E até aqui, até essa sentença, os homens viviam muito tempo. Vai verificar lá Adão, né? Matusalém, que é o que mais viveu na Bíblia, ali 960, ela vai. Então você verifica ali que o ser humano, ele, até essa sentença de 120 anos, ele vivia quase 1000. Então o Olã ali você vai ver que a eternidade é um período bem longo de tempo. Tá bom? Pode passar. Só curiosidade para vocês saberem que existe essa palavra. Ó, Mateus 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então, o original ali de Mateus, se você pega a versão hebraica, né, Mateus é o único evangelho que o pessoal fala que tem a versão no hebraico, no aramaico, na Peshita. Então, o judeu, ele chama desse porvir no Olam Hazé, seria a eternidade, a era por vir, tá bom? Aqui tem a noção de era ou de mundo, né? Essa tradução que eu coloquei para vocês ali é a tradução da Bíblia Judaica Completa, da editora Vida, tá bom? No grego é a palavra aion, não esquece o Deus, tá? Somente como um longo período mesmo, linguisticamente falando, beleza? Pode passar os próximos dois. É isso, esse aí. Obrigada. Que é Yovel e Shemitah. Isso aí. Então, desses períodos muito grandes de tempo, as próximas palavras que nós temos no hebraico agora são o Yovel, ou o jubileu, e o Shemitah, que estão intimamente conectados. Então, são 7 vezes 7, dá 49, e os 50 é o jubileu. Se você quer saber exatamente qual que é o jubileu, você vai lá em Levítico 25, e você vai verificar que, além de libertação, ele está ligado a uma restauração, né, da terra, a restauração da terra. Um livro maravilhoso que fala a respeito do jubileu é um livro chamado O Oráculo, do rabino messiânico Jonathan Cahn. Tá? Ele tem em espanhol, você pode ver na Amazon. Ele é muito, muito, muito bom, gente. Para você entender como funciona essa questão dos jubileus. Inclusive, nesse livro, ele pega desde do jubileu anterior a Israel se tornar uma nação. Né? E ele pega todos os 2 ou 3 jubileus antes ali, desde o Império Otomano, ele vai passar todas essas partes ali, até a Guerra do Yom Kippur, ali em 1973. É bem interessante. Ele pega fatos históricos e ele traz a Bíblia ali, né? Além do conhecimento judaico que ele tem a respeito, tá bom? É messiânico. Ele tem um livro maravilhoso a respeito do Shemitah também, tá bom? Pode passar ali, próximo. O Shemitah está ligado diretamente à questão financeira, libertação de dívidas, né? E, antigamente, em Israel, quando chegava o ano do Shemitah, deveria haver perdão de dívidas. E não tem só um jeitinho brasileiro, né? O jeitinho judaico, eles pegavam as dívidas, passavam para o estrangeiro, passavam para o nome do estrangeiro, passavam do Shemitah, pegava a dívida do nome do estrangeiro, passava para ele depois, e a pessoa continuava devendo, né? Então, o ser humano sempre tem as suas estratégias, né? Para dar um jeito de burlar a lei, mas Deus sabe todas essas coisas. Então, no último Shemitah que teve agora, foi de 21 para 22, 2021 para 2022, o Senhor falou conosco para a gente liberar perdão a pessoas que estavam nos devendo. Nós tínhamos valores relativamente altos que as pessoas estavam nos devendo, e um deles a gente descobriu que era o irmão da Adventista, coitado, que tomou um golpe lá também, por isso que ele não conseguiu pagar os valores que nos eram devidos. Então, o que a gente fez? Nós oramos a Deus
e nós liberamos perdão para essas pessoas, inclusive tinha processo, né? Nós chegamos lá, ó, libera perdão para você, tá? Porque juridicamente falando, no Código Civil tem esse instituto do perdão de dívidas também. Então nós perdoamos esses irmãos, né? Especialmente esse irmão que a gente sabia que era da mesma fé. E nós tivemos uma liberação financeira muito, muito grande. Porque esses valores que estavam sendo, que nos deviam, né, nós colocamos diante do Senhor como uma oferta. Nós colocamos ao Senhor, nós estamos perdoando, e esses valores que nós não vamos receber, nós colocamos diante do Senhor como oferta. Então, os judeus, eles sabem muito bem como manejar isso, porque em época de Shemitah existe essa transferência de riquezas. O outro livro do Jonathan Cahn, chama-se O Mistério do Shemitah, ele é, assim, aquela New York Times, sabe aquela lista do New York Times que todo mundo lê? Então, ele está no top dessas do New York Times. E ele traz um histórico de todos os crashs da Bolsa, em todos os anos de Shemitah, gente, pelo menos do século XX, ali ele faz uma análise muito, muito interessante. Vou falar duas para vocês só. Quem lembra do 11 de setembro? Era Shemitah. Que é Yom Teruah, né? Shemitah conta aqui agora na Rosh Hashanah, é ele que conta. Foi logo um pouquinho antes do Rosh Hashanah, teve o 11 de setembro. Aí você conta 7 anos depois, você vai ver ali 2008 e 2009, né? Mais ou menos é esse período ali. Você vai verificar a bolha imobiliária. Foi a bolha imobiliária, né? Ou foi o problema de finanças? Foi um dos dois, gente, que teve problema ali na financeiros, e daí teve o problema da bolha imobiliária, que tipo assim, o valor dos imóveis nos Estados Unidos foi lá embaixo. Um monte de gente que tinha dinheiro se aproveitou da oportunidade, teve oportunidade, né, e comprou casas nos Estados Unidos, né, e hoje estão usufruindo, porque hoje voltou ao normal, né, e você está usufruindo. Nós tivemos conhecidos nossos na Assembleia de Deus, na época nós estávamos congregando lá ainda, que compraram casa nos Estados Unidos nessa época. Por quê? Porque ele tinha cash, ele tinha dinheiro para fazer isso. Então, toda vez que tem Shemitah e você está preparado, Deus te dá oportunidades de negócios que são maravilhosos. Então, quem estava preparado e tinha condições financeiras de fazer essas compras, né, aproveitou a oportunidade e comprou várias casas, porque estava preço de banana, gente. Né? A gente não estava preparado. Teve a oportunidade, chegou a nossa mãe e a gente não conseguiu comprar. Né? Porque a gente não entendia direito como que as coisas funcionavam. Se você voltar mais 7 anos na frente, o livro dele fala, 2015 ali, você vai verificar que teve outro crash. Teve uma crise financeira braba mesmo. Né? Então, mais ou menos nessa época. Então, essa questão dos tempos é importante a gente pegar, é importante a gente estudar para que a gente possa estar preparado, né? E acontece muitas vezes das pessoas quebrarem nesse Shemitah. Nós temos uma ovelha, né? Que ela trabalhou em uma empresa, e quando ela chegou para nós, quando ela conheceu essa questão do apostólico profético, porque ela estava numa igreja tradicional, nós explicamos para ela essa questão, porque a gente já estava se preparando para o Shemitah. E ela falou, meu Deus do céu, porque quando você está no Shemitah, é feita uma balança, né? É feita uma contabilidade dos últimos 7 anos. Quanto você obedeceu, quanto você foi generoso, né? E aí vai vir a sua sentença, vamos colocar. Ainda que as pessoas não acreditem nisso, muitos não acreditam, a gente tem certeza que isso acontece. E aí nós falamos, olha, pelo que você está comentando aí, por conta de erros de administração e fraudes dentro, financeiras, essa empresa que você trabalha vai ter problema no Shemitah. E não deu outra, gente. A empresa que ela trabalhava, né, não trabalha mais, teve um problema sério, né? E foi quase a falência. E Deus teve misericórdia dela, porque ela pediu uma oportunidade para o Senhor, me ajude, e Deus deu outra empresa para ela trabalhar. Veja que Deus sempre tem misericórdia daqueles que buscam Ele, gente. Deus sempre tem um escape, né? É o Deus das segundas oportunidades, da remissão do tempo, como dizem em Efésios. Então, Deus sempre tem essas oportunidades, né? Por exemplo, Samuel Klein, ele era falecido já, né? Sobrevivente do Holocausto, ele era dono das Casas Bahia. E em um desses Shemitahs, em 2008, ele sabia do princípio, por conta da mentalidade judaica, e ele liberou várias pessoas. Isso puxa na internet, tá, gente? Está no Google. Ele liberou, acho que até 200 mil, vários carnês. Ele perdoou a dívida de muitas pessoas mesmo. No outro Shemitah, ele tinha feito a fusão, se eu não me engano, com Extra, né?
Foi com o extra que ele fez, ele fungiu o Casas Bahia com o extra. Então, ali nesse Shemitah, ele subiu. Ele teve prosperidade nessa questão do Shemitah. Deu para entender, gente, que é importante você entender essa questão dos tempos? Então, deixa eu ver o meu outro aqui. Opa! Pode passar, Renan, por gentileza. Aí, seu Shemitah. Shana. Shana. A palavra Shana, tá? Ela é a palavra hebraica para ano, né? Então, aqui nos 12 meses, nós estamos em Elul agora, e ela tem dois significados, de acordo com esse autor aí, em inglês, tá? Significa mudança e significa repetição. Então, esse autor fala o seguinte, achei bem interessante, por isso que a gente colocou. Shana é mudança, é ir e vir, definindo momentos que são únicos e passam. Shana também significa repetição, na medida em que o movimento é circular, é espiral, né? Abraçado em ciclos semanais, mensais e anuais. Pode passar. Shana, como uma espiral de tempo, oferece a oportunidade de você revisitar as mesmas notas que historicamente foram impressas no mesmo lugar, eu já explico isso para vocês, do ciclo. E experimentá-la de um ponto de vista pessoalmente mais evoluído, mais elevado, tá? E nessa perspectiva que esse autor coloca, americano, é uma visão do tempo que nos permite revisitar ou regressar em algum nível momentos antigos. Eu vou explicar para vocês. Isso pode acontecer tanto do lado bom quanto do lado ruim, tá bom? Vamos supor, nós temos um testemunho de uma das nossas ovelhas, que a mãe dela passou um concurso, eu não lembro, foi em junho, tá? Eu não lembro que dia de Tammuz que foi. Ela passou aqui, a mãe dela passou no concurso público. Muito boa financeiramente a mãe dela está. E daí, passou o tempo, e ela tentando concurso público, e daí ela, os ciclos passando, né? No mesmo dia em que a mãe dela foi nomeada, ela também foi nomeada, gente. Ela passou no concurso público, não era exatamente no mesmo órgão, mas era um concurso público, e ela foi nomeada. Ela também é descendente de judeus, mas é cristã. Então, a gente percebe que as bênçãos hereditárias, elas são uma realidade. Entendeu? Até cientificamente falando, hoje, tem muitos neurocientistas que falam isso a respeito da epigenética. Então, da mesma forma que ela foi mega abençoada na mesma data, eu achei aquilo muito interessante, porque ela teve a curiosidade de fazer um mapeamento, né? Ela entendeu como funcionava essa questão dos ciclos, e ela verificou que no mesmo dia, ela foi mega abençoada. E detalhe que ela verificou, isso no mesmo dia bíblico. Ela mapeou a ponto dela verificar que no mesmo dia bíblico que a mãe dela tinha passado, ela passou também. Então, você percebe que, na verdade, quando seu pai, sua mãe, os seus ancestrais, eles tiveram uma vitória, provavelmente naquele ciclo, naquele ciclo de tempo, virou uma marca no mundo espiritual, e você também tem a oportunidade de também acessar aquela mesma vitória que seus ancestrais acessaram. Assim, eu posso explicar para vocês essa questão também da Páscoa. Vamos lá. Quando na última praga, a última praga é a praga da morte dos primogênitos. Lembra? Teve a praga. Todos os primogênitos veio o anjo da morte, e a casa que não tinha o sangue dos umbrais, o anjo entrou e matou o primogênito, tanto das pessoas quanto dos animais. Okay? O Senhor resguardou aqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro. Como existe esse princípio de revisitação, teve uma marca no tempo. Ficou marcado aquilo ali. Assim como na linha do tempo da linhagem dessa nossa ovelha ficou marcada a bênção, nesse caso de Páscoa ficou marcado a questão da morte dos primogênitos. O derramamento de sangue foi muito grande. O que Deus fez? Isso está em Êxodo 12. Se você lê Êxodo 13, Deus já dá um jeito de proteger os primogênitos. E ele fala, os primogênitos são meus. E institui a questão do resgate da primogenitura. Por quê? Porque ele sabia que as próximas visitações sempre haverá uma perseguição contra os primogênitos naquele período de tempo de Páscoa. Gente, isso é tão verdade. Assim, eu tenho um parente que um primogênito, que está afastado dos caminhos do Senhor. E ele publicou no Instagram dele, feliz da vida, que a companheira dele estava grávida. Era o primogênito dele, né?
como mesmo afastados dos caminhos do Senhor. E todo mundo no Instagram fica feliz, né? Parabéns, tal, que legal, nossa, show de bola, você vai ser pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi um pouco antes de Páscoa. Foi aqui, uns 2 meses, 2, 3 meses, exatamente no período dali, da perseguição dos primogênitos, que é o mês de Nissan, né? No início do mês de Nissan de Aviv, a moça tem um aborto espontâneo. Aí ele postou isso no Instagram, o coração despedaçado, cortado, que é horrível, ninguém merece um aborto. E aí o Senhor falou no meu coração: está vendo que é uma época de caça aos primogênitos? Aquilo doeu, gente, demais. Porque é uma marca que existe na linha do tempo da humanidade. Assim como o dilúvio. Você vai verificar em Rechuã, o dilúvio aconteceu logo depois da festa dos tabernáculos, logo depois do Yom Kippur, foi um decreto. E o mês de novembro ali, né, é um mês que o pessoal, aqui no Brasil e em vários outros lugares, celebra a morte. Então, ficou essa marca no tempo. É um tempo perigoso, é um tempo pesado, né? Ali, novembro é um tempo muito pesado. Então, embora a gente... Por isso que eu falei no início da pregação, que nós somos roubados. Porque a maioria das pessoas não tem esse entendimento. A gente não tinha entendimento, gente. Nós estamos andando em tempos de estações, como o Marcelo falou, desde 2007. A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim: nossa, gente, eu sou uma mulher muito burra, né? Pois é, porque eu não entendi nada que esse homem falou aí, a primeira vez que eu escutei ele, né? Mas o meu espírito sabia que aquilo ali estava certo. Aí eu fui correr atrás, eu falei assim: eu quero saber como que isso funciona. Porque eu nunca sabia que tinha um calendário bíblico, né? Nem sabia que Deus tinha calendário, muito menos que ele observava esse calendário e eu estava fora dele, né? Então aí a gente vem estudando esse calendário desde então. E quando a gente tem esse entendimento, as coisas ficam muito mais fáceis para nós. Deixa eu continuar aqui com vocês. O Shaná, passar do Shaná. Eu quero entrar nos pequenos agora. Os pequenos é interessante. Bem interessante. Pequenos entre aspas, né? Você pode passar para o próximo, por favor, Ana? Deixa eu ver se ele está. Isso aí. Beleza. Obrigada. Então, eu vou ler para vocês ali os 2 exemplos bíblicos que eu falei, das palavras mudança e da palavra repetição. Então, a palavra mudança está lá em Jó 14:20. É um dos exemplos, tá? Tu prevaleces para sempre contra ele, contra o homem, né? Falando do Senhor. E ele passa, ele muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Jó fazendo conjecturas e reflexões a respeito do homem, né? Já Gênesis 41:32, essa mesma palavra tem outro tipo de conotação, outro significado. O sonho de Faraó foi dúplice, é a palavra Shaná, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então, com base nesses versículos que tem essas interpretações. Aí, se você passar para o próximo slide, por favor, né, você vai verificar que a gente está diminuindo, está entrando cada vez mais ali o diagrama. E nós vamos ver agora a palavra Zeman. A palavra Zeman, eu vou ler dois versículos para vocês aqui. Um em Daniel 4 e depois em Neemias. Daniel 4, no versículo 36, diz assim: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Então essa parte aqui é quando o rei Nabucodonosor, ele retorna o entendimento dele depois da sentença do Senhor, né, por conta do orgulho dele, tá? Esse tão logo é a palavra Zeman no hebraico. Então significa que teve aquele tempo específico, entendeu? É um período curto de tempo, então aquele tempo específico assim, terminou o decreto, pronto, é hora do entendimento voltar, beleza? Neemias 2:6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? É o rei perguntando para Neemias, que era copeiro do rei, e Neemias tinha pedido para ir para Jerusalém. Esse é o contexto do versículo, tá? E aprove ao rei enviar-me, e eu marquei um certo prazo. Então, Zeman é esse período pequeno, entendeu? É um prazo, um período que ele determinou ali para ele ir a Jerusalém e voltar, beleza? Pode passar para o próximo, por gentileza, Renan. Idan. Idan está lá em Daniel 2, tanto no 8 quanto no 20 e no 21. É ganhar tempo. Vamos lá.
Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Aqui é Olã, tá? Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Então, Zemana também pode ser considerada como uma estação. Primavera, outono, né? Essa é a palavra que pode ser considerada aqui. E Dan é menor ainda. Tá? Deus remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2,8 fala assim: tornou um rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo. Esse tempo aqui é Idã. Porque vedes que o que eu disse está resolvido. E o original aqui da palavra está ligado a um período dentro do mês. Você vai ver que está diminuindo, né? Estação, né? Vai os anos, tudo tal. Essa palavra aqui do Idã, ela está ligada como uma semana. Vamos falar aquele período do ciclo menstrual da mulher, né? Uma semana, 7, alguns dias, 7, 8 dias. Então, equivale a esse tipo de período de tempo. Tá bom? Moed. Moed, ele é mais conhecido de nós, né? Levítico 23. São as festas de tempos determinados, como disse o pastor. Né? Moed, ou Moedim no original, de Levítico 23. São tempos determinados, tempos agendados. É quando Deus marca um encontro com você, como uma consulta médica, né? Um dentista. Você marcou determinada data, determinado horário, é ali que você deve estar, porque a pessoa vai te atender. As festas bíblicas é a mesma coisa. Quando Deus marca uma data, você tem que estar ali presente para que você seja abençoado. Lembrando que a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, ela não está ligada ao judaísmo, não está ligada à Torá, não está ligada a nada disso. A primeira vez que a palavra Moed aparece na Bíblia está em Gênesis 1,14, quando o Senhor estabelece ali tempos, estações e os luminares. Então, na verdade, quando Deus estava estabelecendo os princípios de tempo, é que Ele estabelece ali em Gênesis. Beleza? Aí nós temos essas duas últimas palavras que são bem interessantes, gente. Pega está ligado a acaso e oportunidade. Tá? Você vai ver em 1 Reis 5,4. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Isso é Salomão falando que Davi, ele tinha muitas guerras, né? Mas com ele, Deus tinha dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Então, quando ele está falando de adversidade, é porque o inimigo não achava brecha, não achava oportunidade. Então, muitas vezes as pessoas falam: eu vou estar na brecha, na intercessão, né? A palavra original aqui é essa, é pega, porque está ligado à oportunidade. Então, Satanás, nessa época da vida de Salomão, ele não estava achando oportunidade. Os inimigos não estavam achando brecha no tempo, na vida dele, para que ele fosse atacado. Entendeu? É bem interessante essa palavra. Pode passar, Renan. Tá. Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, ou seja, da oportunidade. Lembra que eu falei para vocês que existe uma entidade que ela é especialista em tirar as nossas oportunidades? É importante a gente estar ligado em tempos, estações, em shabates, em luas novas, para que você não seja roubado nas suas oportunidades, remindo o seu tempo. Okay? E essa é a última palavra que eu quero tratar com vocês, que é a palavra et. Isso, essa palavra. Et é o tempo perfeito de Deus. Eclesiastes 3. Todo mundo sabe o texto, né? Vamos no versículo 1 lá. Tudo tem o seu tempo, esse tempo ali é Zemã, determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Esse tempo perfeito, gente, é uma coisa assim. Você está no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Com a pessoa certa. Isso, com a pessoa certa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu conosco. Um pouco antes da gente pregar essa palavra, a primeira vez que a gente pregou lá na nossa congregação. Marcelo e eu estávamos num supermercado. Beleza. Na fila do caixa.
caixa 2, vou dar o número, não lembro qual era o caixa. Era o caixa 2, tá? E aquele cara, eu queria ir em outro caixa. Os caras, tipo assim, eu acho que eu sabe aquele seu achismo? Eu acho que aquele outro caixa ali vai andar mais rápido. E Marcelo, não, eu quero ficar nesse. Tá bom, vou pegar com você nesse. Eu fiquei. E ele estava todo demorando, né? Final de semana, aquela coisa e tal. Eu falei, quer saber, Marcelo? Você fica aí, me dá a chave do carro, eu vou lá com as crianças, sempre. Você termina, né? Tem que pagar, tudo certinho, eu espero você lá. Beleza, tranquilo. Aí, estava tendo uma promoção. Estava tendo um sorteio de kits do dia. E daí, só era sorteado quem estava no caixa na hora. Entendeu? E daí, a gente esperando, e eu escutei lá fora e o senhor falou comigo, olha o que eu vou fazer. Falei, então tá bom, Jesus, eu preciso escutar. Aí, na hora que o Marcelo estava no caixa 2, passando com a nossa compra, o moço resolve, ele estava fazendo outros sorteios, tá bom? Ah, vamos sortear aqui uma camiseta do supermercado, vamos sortear. E na hora do determinado kit lá, não sei o que era um monte de comidinha, umas gostosinhas, as gostosuras lá, umas gostosuras legal que o kit estava fazendo, eles lembram, viu, do salgadinho? É claro, né? Isso ele não esqueceu. Aí o rapaz do supermercado que estava promovendo, ele falou assim, caixa 2, quem que é o cliente no caixa 2? Então, era no tempo que o cara estava falando a promoção, o Marcelo estava no caixa certo, mas ele estava passando no caixa no tempo certo. Vocês entenderam o que é o erro? Isso é o tempo perfeito de Deus. Quando você está assim, no tempo certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Entendeu? Então, esse é o tempo perfeito do Senhor. E Ele está à nossa disposição. Aleluia. Então, muitas vezes a gente está meio atrasadinho no nosso tempo. E a gente precisa estar buscando ao Senhor para a gente alinhar o nosso propósito nesse tempo perfeito. Amém. Porque quando está no tempo perfeito, as coisas saem rápido, gente. A gente não precisa ficar lá, Senhor, 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 Senhor. Não, você nem precisa fazer força, só estava no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Entendeu? A coisa acontece naturalmente. Mas nós fomos roubados, lembra que eu falei no início? A gente, da maioria, não tem nem ideia disso aqui. A gente procurou, foi caçar para saber como funcionavam as coisas, depois de tanto tempo estudando. E nós queremos abençoar vocês, para que você possa estar alinhado com esse tempo perfeito. Amém? Vamos orar? Tem uma outra perspectiva que você pode perceber. O tempo certo, esse último tempo, é como você está esperando num ponto de ônibus e de repente você sabe que vai passar o ônibus naquele horário. Como acontece no Canadá, que é muito gelo, se a pessoa estiver naquele minuto, ela perdeu, já era. Entendeu? Então, se você não estiver no momento certo, no tempo certo, na oportunidade correta, você perde. E se você olhar para trás agora, vai ser um olhar de uma perspectiva, de uma forma retroativa. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? E é por isso também que nós celebramos também as festas bíblicas, para que Deus, na janela do tempo, Ele abra uma nova oportunidade, para a gente também acessar de novo aquilo que nós perdemos. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, é isso que nós desejamos agora, nesse momento, para que o tempo perfeito de Deus venha sobre a sua vida pelo poder do Senhor. Antes de orar, eu quero passar mais só 2 slides para vocês entenderem. Satanás tem as suas artimanhas. Passa para frente, Renato, por gentileza. Aqui, Israel é o nosso relógio apostólico, né, gente? Todo mundo sabe que na medida que eles voltarem completamente para a terra prometida, o Senhor volta. Por isso aquela briga lá por causa do dono da rocha. Mas não vamos entrar nisso agora, beleza? Pode passar um pouco para frente, não tem problema. Pode passar. Isso, esse você pode diminuir, por gentileza, para que o pessoal possa ver. Tá bom? Olha, lembra do ciclo anual que o mais nos interessa no momento, né? Para que você possa estar encaixadinho nesse epo. Do mesmo jeito que o Senhor deixou tempos determinados, cada tribo, né? Elura, a tribo de Gade, um povo com a cara de leão, que tem força, que vai para a guerra, e é afortunado, é uma tribo ligada a isso, por isso nós estamos falando, né? Para a questão financeira. Existem também, Satanás não quer que você cumpra o seu propósito no tempo do Senhor. Então ele trabalha o tempo para atrasar você. O que está escrito lá em Provérbios? A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então qual que é a função de Satanás? Atrasar a gente. 2 motivos eu te dou, rapidinho antes da gente orar.
Ele já sabe a sentença dele. Você lê Apocalipse, ele também leu Apocalipse. Ele sabe que o final dele é o lago de fogo e enxofre, feito do diabo e seus demônios, diz a palavra. O lago foi feito para ser humano. Entendeu? Então ele quer levar o maior número de pessoas com ele para lá, para ferir o coração de Deus. Mas por que foi feito, por exemplo, isso que eu vou falar agora do zodíaco? Porque ele quer atrasar o propósito de Deus aqui na terra. Ele quer ganhar tempo. Porque ele já sabe a sentença dele, gente. Satanás é um perdedor. O Senhor pisou na cabeça da serpente. Acabou. Ele quer tempo. Ele quer o máximo de tempo para continuar azucrinando a nossa vida. Por isso que ele faz com que ele trabalhe incansavelmente com o exército dele, para que eu e você não cumpramos o nosso propósito. Lembra da parábola das virgens? Então, gente, nós somos noiva, nós não somos as virgens. Tá? Eu sei que tem muita gente que faz essa interpretação e ela é adequada, tá? Para essa questão da volta do Senhor, né? Podemos entrar em Rosh Hashanah sem problema nenhum. Mas literalmente ali o que Jesus está falando é que a noiva está esperando ele, bela e formosa, arrumadinha, beleza? E as virgens são as convidadas para o casamento, né? O pessoal de Israel que não aceitou Jesus, que não é noiva, porque a oportunidade está aqui ainda, tá? Esse é o entendimento literal ali. Escuta, é normal um noivo chegar à meia-noite? Não é normal um noivo chegar à meia-noite. O normal é que ele chegue durante o dia. Então a gente descobre na interpretação literal ali, tá? dessa parábola das 10 virgens, que o noivo atrasa. Então Satanás, em certo ponto, ele consegue atrasar a volta do Senhor. E a nossa função como igreja é acelerar os tempos e estações, é acelerar a volta do Senhor. Então, o que nós queremos? Nós vamos trabalhar isso, eu vou orar para vocês agora, e que nós vamos trabalhar hoje à noite nas Cortes Celestiais. Você cumpriu o seu livro. Você precisa saber qual é o seu propósito. Você precisa ter essa revelação. Nós estamos num mês de misericórdia, de revelação, em que o céu está escancarado e o rei está no campo. Então nós precisamos buscar de Deus, Senhor, qual que é o meu propósito? Porque se você for desenhado para ser um médico, não adianta você fazer engenharia. Não vai funcionar, você vai atrasar a tua vida. Entendeu? Não que o Senhor não vai te abençoar nisso, mas para você cumprir o negócio seria médico. É só um exemplo para vocês terem uma ideia, tá bom? Você precisa saber qual que é o seu posicionamento no corpo, qual que é o seu posicionamento financeiramente, qual que é o seu posicionamento como família, qual é o seu posicionamento profissional. E Deus quer te revelar isso. Ele não tem o mínimo interesse em deixar as coisas escondidas para você. Você sabe como Jesus brinca de esconde-esconde conosco, gente? Assim, ó. Vocês estão me vendo? Sim. É assim que Jesus brinca de esconde-esconde conosco. Que nenhum pai vai brincar de esconde-esconde com um filho pequeno. Entende? Ele quer te revelar o seu propósito. O problema é que a gente sempre quer colocar assim, a gente quer ser Jesus às vezes. Efésios fala uma coisa muito importante, gente. Que Deus preparou para nós boas obras para que a gente ande nelas. Só que, às vezes, a gente quer dar uma de Jesus, salvar o mundo, e querer fazer todas as boas obras que você vê na frente. Não é para fazer todas as boas obras que você vê na frente. Porque às vezes você vai se enfiar no meio de um problema que não é seu. É verdade. É as boas obras que Deus preparou para você andar nela, lá antes de você vir para cá. Então você precisa filtrar até as boas obras. Beleza? Então, vamos lá. Terminando aqui, o zodíaco, só para arrematar, é uma forma que Satanás usa para tentar impedir e atrasar a nossa vida, né? Essas influências em cada um dos meses aqui, beleza? Vamos orar. Curva a sua cabeça e coloque sua mente no céu agora, tá? Se você quiser curvar a sua cabeça, se você gosta de olhar para cima, para ter essa sensação que Deus está falando com você, não tem problema não, fica como você quiser, mas concentra o seu pensamento agora em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, apresentar cada pessoa que aqui está, meu Deus, e as suas famílias, as suas linhagens, diante do seu trono de graça, meu Deus.
Pai, a minha oração é: perdoa os nossos pecados, porque nós fomos negligentes e omissos em buscar, Senhor, o nosso propósito original para o qual nós fomos, meu Deus, gerados nesta terra. Perdoa, Pai, o atraso, perdoa a negligência, perdoa, Senhor, a nossa ignorância, porque muitas vezes a gente nem sabia que isso existia, Pai. Perdoa porque nós somos treinados só para receber os estímulos de fora para dentro, e muitas vezes a gente não sabe escutar a voz do Espírito de Deus que está dentro do nosso espírito. Pai, por favor, eu peço que o Senhor faça remissão do tempo, porque Cristo comprou na cruz também o nosso tempo, meu Pai. Que haja resgate desse tempo perdido, Senhor, e que nós possamos, meu Pai, nos alinhar, Senhor, com o tempo perfeito de Deus. Senhor, nós queremos o tempo perfeito, nem que leve algum período de tempo aí nos irmãs, Senhor, um idã, para que a gente possa, Senhor, se alinhar com esse tempo perfeito, mas nos ajuda a sermos dependentes de Ti, nos ajuda a estarmos antenados, atentos, vigilantes e sabemos como nos mover, quando começar, quando parar, quando agir, quando permanecer parado. Pai, nós queremos o Seu tempo perfeito. Alinha o nosso tempo, Pai. Alinha o nosso tempo. Nós queremos o do eterno, hoje e sempre, para as nossas linhagens, e que nós possamos ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos a continuarem caminhando nesse tempo perfeito até a volta do Senhor Jesus. Isso é que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.